Nós estamos aqui então hoje falando com o professor, historiador, escritor Leonir Olímpio Rasador, que além de ser meu padrinho com muito orgulho, é alguém conhecedor extremamente da nossa cultura italiana. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos mascates, os brinquedos, as brincadeiras de uma vez, né? Que não existiam as tecnologias, e falar também um pouco da escola. Tudo bem, Leonir? Tudo bem, Álvaro. É uma alegria poder participar desse teu programa e se puder contribuir para levar aos teus telespectadores algumas informações, será muito importante, pois precisamos cada vez mais fortalecer a nossa autoestima, porque entendo que estas são as nossas raízes e é preciso que nós as cuidemos para que elas possam continuar brotando, continuar gerando história, continuar, enfim, dando sentido à nossa vida. Bom, eu tenho certeza que tu tem conhecimento de causa daquilo que a gente vai falar, né? Mascates, Leonir. Mascates. O que seriam os mascates? Bem, se nós voltarmos no início à história do Brasil, nós vamos encontrar dentro da história do Brasil o episódio da Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi um episódio que ocorreu no Recife, entre Olinda e Recife, entre 1710 e 1711, especialmente por um sentimento anti-lusitano, diríamos assim. Estavam recém-expulsos os holandeses do Recife, então havia os que compactuavam mais com as ideias holandesas, os que compactuavam mais com as ideias, digamos, portuguesas, mas face a isto, a sociedade canavieira do Nordeste, de modo especial de Olinda, face a esta expulsão dos holandeses, ela começou a enfraquecer. Entretanto, os coronéis do Nordeste, os donos de engenhos, eram ainda os detentores do comando político da região. Por outro lado, Recife era digamos assim, um vilarejo que progredia justamente em função do trabalho dos mascates. E esta revolta fez com que em determinado momento os de Olinda invadissem o Recife, os de Recife invadissem Olinda, Recife conquistou a sua autonomia política, enfim, a coroa portuguesa viu-se obrigada a botar fim a esta contenda entre os dois. Não sei se esse é o termo que digamos que foi tomado emprestado para nós o utilizarmos aqui na nossa região colonial italiana. Então, falar dos mascates aqui na nossa região é voltar um pouco no tempo, realmente. Voltar ao tempo, voltar a uma época em que o caixeiro viajante, isto é, o vendedor, passava nas nossas famílias ou montado no lombo de uma mula, de um cavalo, com as bruacas cheias de tecidos, medicamentos, ferramentas, perfumes, perfumarias, etc., agulhas, carretéis de linha, enfim, as mais variadas necessidades que existiam no meio rural daquela época. E eles eram conhecidos, e eles passavam com frequência, e eles desempenhavam um papel não apenas de levar às famílias esses produtos necessários ao andamento da vida familiar, mas eles eram também os correios da época, porque como eles viajavam, eles eram os portadores das notícias do país, do estado, da região, numa época em que não havia rádio, que não havia telefone, enfim, desempenharam um papel muito importante estes mascates. Muitos deles conhecidos, como já disse, ou eles passavam pelas famílias montados em lombos de mulas, de cavalos, ou em carroças. Eu lembro muito bem na minha infância, quando passava pela nossa casa o mascate com a carroça, especialmente proveniente de Sobradinho. E um dos produtos que ele vendia com muita propriedade, e o meu pai era um dos compradores porque fumava, era o fumo em corda. Era um dos produtos que eles vendiam com muita frequência, digamos, na nossa região. Então,
Então, o mascate ele desempenhou um papel muito importante porque ele foi o elo de ligação entre, digamos assim, um mundo que não era conhecido lá no meio rural, onde, como já disse, não havia rádio, não havia telefone, não havia, enfim, as comunicações que temos hoje. Eles levavam um pouco o mundo para dentro das nossas casas, levavam também as mercadorias de que as famílias necessitavam. E, volto a dizer, muitos deles conhecidos, inclusive, pelo fato da periodicidade das visitas que eles faziam às famílias. Eles criavam até um vínculo com a família. Muitos pernoitavam naquelas famílias, almoçavam naquelas famílias. Então, esse foi uma época, assim, de lembranças bonitas. E eu até quero trazer aqui, Álvaro, o João Chagas Leite tem uma música que fala sobre isso. Ele diz, Baú do Mascate, Baú de Mascate. Ele diz assim, claro que ele fala de uma realidade campeira. Nós estamos aqui falando da nossa realidade da região colonial italiana. Mas não deixa de ser a nossa história. Ele diz assim, chega mascate campeiro dos meus tempos de criança, vem trazer água de cheiro para enfeitar minha esperança. Teu baú de fantasias é meu sonho de guri, entre penas e alegrias que tempo afora perdi. Então ele fala com um sentimento muito grande da espera do dia que chegava o mascate, das novidades que ele podia levar lá para as famílias. Enfim, era uma época que o isolamento era bastante grande. Então as novidades eram sempre muito bem-vindas. Muito bem, essa foi a história do mascate. Nós já voltamos.